Olá, irmãos da Igreja de Cristo em Brasília, eu sou Álvaro César Pestana, sou conhecido talvez de alguns aí por causa de estudamos juntos na Escola de Teologia em Casa, no projeto Mapa que aconteceu aí, e conheci alguns pessoalmente, Denilson, Paula, são conhecidos quando passaram aqui para o Recife, também fui a um encontro de obreiros que acabei conhecendo vários de vocês, então é um prazer estar aqui. Nesse tempo de pandemia, eu acho que foi a Paula que mandou para a nossa família um link convidando para estar no culto. Então, desde aquela época, no ano passado, nós começamos e estamos frequentando com vocês agora há vários meses. Tem sido uma alegria estarmos ligados. E a família toda, né? Então, deixa eu pegar uma coisa aqui, olha. A família Pestana, o Álvaro, a May, Gabriela e Danilo e Lucas, né? Gabriela e Danilo estão em São Paulo. E nós três, Lucas, May e eu, estamos aqui. E assistimos com vocês os cultos. E agora, nesse momento da passagem, que vocês vão voltar ao presencial, né, se Deus permitir, domingo que vem, já vão estar, aqueles que podem, vão estar reunidos presencialmente. Então, Denilson me ofereceu a oportunidade de falar alguma coisa para os irmãos. Eu espero, então, contribuir com essa ideia que me ocorreu, o tema da travessia. Parece que o momento é um momento de uma passagem, né? de uma saída de uma situação para outra. E essa travessia evoca muitos pensamentos bíblicos e pensamentos espirituais. Até fiquei lembrando que Noé e a família dele ficaram mais de um ano e um pouquinho mais reclusos. Eles ficaram ali em confinamento mesmo, naquela arca com a bicharada toda, né? E quando eles saíram, era um mundo novo, tinha até um arco-íris, né? Tinha coisas novas que eles nunca viram no novo normal ou novo anormal deles, não sei. Mas esse tipo de situação de mudança é justamente o que talvez ocorra a partir de agora, com vocês entrando de novo num outro ritmo de vida. Para alguns ainda vai demorar, mas vai acontecer. E, lógico, para o mundo inteiro, para a situação toda ocorrer, qual é a travessia que vai ser feita, qual que é a mudança que vai ocorrer. Então, o meu objetivo hoje é trabalhar um pouco esse tema usando alguma ideia da Escritura. O que ocorreu? O que nós estamos levando desse momento de transposição, de uma mudança de posição, travessia. O texto de Josué, capítulo 3 e 4, falam de uma famosa transposição, uma famosa travessia. O povo, a nação de Israel, que tinha saído do Egito, libertada por Moisés, agora Moisés já tinha falecido, eles estavam, vamos dizer, no lado de cá do Rio Jordão, e do lado de lá era a terra de Canaã, a terra prometida. Eles tinham até conquistado esse lado aqui de cá, que hoje seria na atualidade o território da Jordânia, né? Mas eles tinham conquistado todas aquelas regiões ali, 2,5 tribos já tinham até se instalado naquele local. Mas a terra prometida era do outro lado do rio, o Rio Jordão passava ali pela frente deles, como era a época do degelo, o Rio Jordão nasce nas montanhas do Monte Hermon, lá seria no sul do Líbano, no norte do Israel de hoje, e ele fica gelado. E quando ele degela, o degelo acontece, então aquela água forte vem e o rio fica grande. Agora, veja, o Rio Jordão não se compara com nenhum rio do Brasil, é um riozinho. A gente pensar em rios brasileiros, mas para eles que vivem numa região muito seca, é um riozão, né? Tudo depende de onde você mora. Mas, de qualquer forma, para atravessar seria muito difícil, porque, de novo, atravessar um rio com 2 milhões de pessoas é complicadíssimo, e ainda mais porque nessa época o rio estava, na época do degelo, então, ele transbordava, a água transbordava pelas cabeceiras normais, ele estava em grande fluxo de água. E aí, então, nesse capítulo 3 e 4 de Josué, a gente vê os preparativos, o evento ocorrendo e um ritual de memória ocorrendo. Então, o texto de Josué 3 e 4, ele é até interessante, ele usa uma técnica de narrativa de Israel que é usada para temas importantes. É a técnica de contar e recontar. Isso acontece muitas vezes em textos importantes. E aí os críticos literários vão ficar inventando, tem 2, 3 fontes, e uma baboseira de quem não entende a literatura dos antigos. Lógico, é colonialismo cultural, o cara se acha
sabedor de tudo, pega um texto dos orientais e destroça o texto porque não cabe no sistema cartesiano de pensamento dele. Mas não é isso. O texto usa aquela técnica de conta e reconta. Conta de novo. Conta a história e depois volta com os detalhes. E é isso que você tem em Josué capítulo 3 e 4. A história contada com a técnica da recapitulação, porque recontar é revivenciar, é refazer o evento para a memória e para a vida. E aí então, você tem isso, como falei em textos importantes, Gênesis, capítulo 1 e 2, a criação é contada nessa mesma técnica. O livro de Êxodo tem uma descrição do tabernáculo 2 vezes, o que é para fazer e como foi feito. É uma repetição para nós ocidentais cansativa, mas para eles faz parte da técnica de firmar conceitos, né? O livro de Deuteronômio, chamado Deuteronômio, né, por nós, repete uma série de coisas, porque, de novo, é a recontagem das coisas. Então aqui esse trecho escrito dessa forma. Então, é interessante porque a instrução, olha, os sacerdotes vão levar a arca naqueles varais assim sobre os ombros, né? Então, eles não tocam na arca, eles põem umas madeiras compridas e ficam segurando nessa arca. Tem umas argolas na caixa, a arca, então ninguém toca, e eles levam. Eles vão levar isso, quando eles chegarem no rio e quando molhar a planta do pé deles naquela água, a água vai parar. E justamente eles vão se posicionar no meio do rio, a água vai remansar uns 20 quilômetros para cima. Aí tem gente que fala, isso é possível sim, porque quando acontece um terremoto, uma pedra grande cai, obstrui, a cara do rio é pequena. Veja, explicação não faz sentido nenhum, é um milagre. Né? Se Deus existe, ele pode parar o rio quando ele quiser. Né? Que criança que já não parou a enxurrada com a mão ou com o pé, né? Então, remansa aquela água toda. Deus pode fazer isso facilmente. Mas o ponto é que foi feito por esse método. Ele colocou os sacerdotes segurando essa arca, simbolizando a presença de Deus. Então Deus parou. E o povo, a 1 quilômetro de distância, vendo aquilo, quando a água parar, o rio basicamente continuou descendo para o Mar Morto, e aí o leito ficou seco. E eles passaram. Lógico que não é uma passada assim, como quem entra no metrô, né? Não é uma coisa rápida. É uma coisa que demorou um tempo. 2 milhões de pessoas, já falei, mas assim, foi organizado para não ser uma fila interminável, né? Porque senão a água ia remansar e ia passar por cima do Monte Hermon e cair lá na Síria de volta. Então não, eles tinham que passar de um modo rápido, não tinha ninguém esperando do outro lado, porque ninguém imaginaria que aquele povo ia passar dessa forma, né? Os inimigos já sabiam deles, lá em Jericó, a Raabe já tinha falado da situação, que eles sabiam do poder que Deus tinha dado a esse povo, mas eles estavam lá tranquilos porque estavam numa fortaleza e também quem que ia passar pelo rio nessa época da enchente? E justamente Israel ia passar. E nesse processo o texto diz que Josué mandou o povo escolher, olha, agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Eu li capítulo 3, versículo 12. Então, escolher esses 12 homens para quê? Então, na verdade, 2 tribos e meia estavam ficando já na Transjordânia, no que seria hoje o território da Jordânia. Mas não interessa. Essas 2 tribos e meia já tinham se assentado, mas elas iam mandar o exército deles. O exército deles passou primeiro e armado, pronto para a guerra que ia enfrentar. Né? Não é porque eles conquistaram lá que não iam ajudar os outros irmãos a conquistar o outro lado do rio. E eles iam, esses 12 homens, representantes das 12 tribos, iam cada um no rio pegar uma pedra para pôr em cima do ombro. Então não era uma pedrinha para pôr no bolso, uma pedra grande, 30, 40 quilos de uma pedra, e essas pedras brutas retiradas do rio iam ser levadas para o primeiro acampamento de Israel, já na terra de Canaã, na terra prometida. O local chamava-se Gilgal. Gilgal em hebraico significa círculo de pedras. Mas essas pedras não fizeram nenhum círculo, essas pedras foram construídas, foram empilhadas numa espécie de pequeno montão de pedras, 12 pedras grandes, e o objetivo delas era que quando no futuro perguntasse o que são essas pedras, aí essa história ia ser contada de novo. Ia ser explicado como é que Deus fez a salvação do seu povo no meio dessa passagem, dessa travessia do Rio Jordão. E assim foi planejado, assim foi feito. Inclusive um detalhe a mais. Foi mandado também fazer outra pilha de pedras lá no local onde os sacerdotes estavam. Agora,
Alguns críticos vão dizer, não, é uma confusão, essa é uma pilha de pedra só, são duas. Não, a leitura do texto natural é que são duas pilhas de pedra, e uma vai ser levada em Gilgal, outra é feita ali. Quando a água voltar, aquela pilha de pedras do rio vai ficar submersa. Mas era um outro jeito de Deus marcar a memória do povo. Um monumento estava no acampamento, outro estava oculto, mas no lugar da passagem. De modo que você sempre pode, com essa memória, né, oculta, sempre pode lembrar, tem coisas que não estão visíveis, mas nós lembramos. Estão lá. As pedras foram colocadas, a água as cobriu, o rio segue o seu curso, mas há 12 pedras lá que testemunham que um dia Deus parou esse rio. De qualquer forma, essa narrativa de Josué, ela vai justamente ser figura, tanto de coisas do passado como coisas do futuro. Uma leitura figural da Bíblia, ela leva em conta o fato de que os eventos narrados na Bíblia, muitas vezes ações de Deus na história, são repetidos muitas vezes, porque Deus sempre age na história. Nosso Deus é um Deus que intervém, não é um Deus isolado, não é um Deus distante, é um Deus que age, fala e age. Então, essa passagem muito bem lembra quando Jacó passou também pelo val, pelo calha do rio Jaboque, lá em Gênesis 32, versículos 22 a 32, ele passou e ele ficou aquela noite lutando com aquele homem que ele não sabia quem era, depois era um anjo, e o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Ele saiu mancando, né? Que o anjo lá deu uma destroncada na perna dele, mas uma mudança nessa passagem, nessa travessia do rio Jaboque. E lógico, os israelitas há 40 anos atrás tinham passado, conforme Êxodo 14, pelo meio do mar vermelho, né? Uma parede de água aqui, outra parede de água aqui, pela arqueologia, o ponto da passagem daria uma parede de 100 metros de água de cada lado, pelo menos. E eles ali passaram, não é? Então, uma travessia agora do Jordão que lembrava travessias passadas, elas estão figuradas. Israel, eles estão deixando de ser Jacó para ser Israel, de novo. Como no Mar Vermelho, entrou uma nação de escravos fugitivos, saiu um povo eleito por Deus, né? E essa história aqui, nesse momento, projeta coisa para o futuro. No futuro de Josué, né? Eliseu e Elias iam ter uma outra passagem, uma outra travessia no rio. O profeta Elias ia, com o seu manto, dividir o rio e passar junto com Eliseu por esse rio, pelo Rio Jordão. E depois o Elias ia ser trasladado, levado para estar com Deus. O Eliseu pega o manto do seu mestre Elias, de novo, corta as águas e volta para o território que seria hoje a terra de Israel, né? Então, Elias entrou como um homem de Deus e acabou com Deus. O Eliseu entrou como aprendiz, saiu como o profeta. Uma travessia, uma mudança que aconteceu e rememorando essa passagem no Jordão. E você pode pensar em tantas histórias, mesmo Jesus andando por cima das águas no Mar da Galileia, o Pedro vai atrás dele, e aquela coisa de andar por onde nunca ninguém antes andou, não é? Então, todos esses eventos que estão narrados aqui em Josué 3 e 4, eles são figuras dessas travessias. Travessias que mostram um momento em que mudanças acontecem, em que grandes coisas Deus faz por meio da sua ação salvífica, por meio da sua ação graciosa e bondosa. E com todo esse passado e futuro desse momento em mente, o que nós temos aqui é justamente uma transformação da nação. Deus podia ter colocado a nação dentro da Palestina das formas mais naturais, mais simples possíveis. Mas Deus fez a travessia, fez o batismo deles, não é? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, o Paulo vai dizer que o povo, quando saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, ele foi batizado com respeito a Moisés.
Agora eles estão sendo batizados com respeito a Josué, né? Mas realmente, quem é que realiza esse processo todo de transposição, de travessia, de transformação, é o próprio Deus. E não é por acaso que esse cenário do Jordão vai ser o local onde João Batista vai aparecer mais tarde dizendo, gente, vamos voltar ao deserto, vamos voltar à passagem pelas águas, vamos nos batizar, porque nós vamos começar de novo, todo mundo pode dizer, somos filhos de Abraão. Ele fala, não, Deus pode transformar essa pedra aí num filho de Abraão. Você tem que recomeçar. Vamos para o deserto, como a nossa nação esteve no deserto. Vamos atravessar as águas. Batismo de João. E aí, uma nova nação. Um preparo, porque o Messias vem aí. O Salvador vem aí. O próprio Deus em pessoa vem aí. E aí, então, com essa figura que o texto de Josué, capítulo 3 e 4, sugere, eu queria que a gente trouxesse isso para a nossa experiência, né? No nosso dia a dia. Pode pensar na travessia como sendo esse momento da pandemia. O que eu vou levar disso? Só medo? Só terror? Ou só reclamação de quanto dinheiro eu perdi? Ou luto de quantas pessoas eu perdi? Ou alguma coisa assim? Então, sem dúvida, esse registro é verdadeiro e ninguém vai dizer que essas coisas não aconteceram. Mas o ponto é, se esse momento é uma dessas travessias da vida, ou qualquer momento na vida que você se sinta transportado de um ponto para outro, uma metáfora realmente está sendo feita com você. Então, se essa mudança está acontecendo, quais são as pedras que eu vou recolher aqui do rio para lembrar depois? Josué mandou que eles levassem 12 pedras, para que lembrassem desse status de nação escolhida, de povo de Deus, que Deus tinha feito deles em cumprimento às promessas a Abraão. Então agora, qual é a minha viagem? Qual é a minha travessia? Qual é a mudança que está acontecendo em mim? E com essas mudanças pensar, o que eu vou levar? É para lembrar alguma coisa. O que eu vou lembrar? Nós somos o que lembramos, né? Se eu não me lembro do meu nome, eu nem sei quem sou, né? Se eu não lembro o que estou fazendo aqui e nem o que dizer, acabou, né? Imagine, tire a memória totalmente de alguém. O que você tem? Eu não sei, acho que quase nada, né? Não tem nem linguagem, talvez você não sabe nem falar. Então, nós somos o que nós lembramos. É por isso que a Bíblia, Jesus fala, façam isso em memória de mim. Lembrem disso. A atitude cristã mais fundamental de todas é o lembrar. Lembrar dos atos salvíficos de Deus na história. Por isso que em Josué capítulo 4, lá no versículo 6, ele vai dizer, eu vou começar aqui a leitura no verso 5. Passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja um sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Isso aqui é o coração da teologia de Israel. O que é a teologia de Israel? É a recitação dos atos salvíficos de Deus na história. Israel não tem um credo assim, creio em Deus Pai, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio nisso, creio naquilo. Esse tipo de credo cartesiano, grego, assim, baseado em pequenas proposições, não faz parte do pensamento semita. Quando alguém pergunta para um israelita antigo, qual é a sua fé? Deus nos tirou da escravidão do Egito. Deus fez grandes maravilhas. Deus estendeu sua mão poderosa e cortou no meio o mar vermelho. Deus nos fez passar a pé enxuto. Deus destruiu os inimigos. Deus nos deu essa terra. E a história agora estava sendo adicionada com a arca do Senhor. Deus cortou o Jordão e nós passamos a pé enxuto. Lembrar e recitar. O que vamos recitar? Qual é a história que nós vamos contar? O que nós lembramos determina o que nós somos. O que nós recitamos realmente promove
essa existência para outras pessoas. É permitido que, pela recitação desses atos salvíficos de Deus na história, os ouvintes deles participem, deles experimentem e vivenciem. E o resultado é uma transformação. Então, é para lembrar as coisas que estão acontecendo, as coisas que Deus está fazendo. Não lembrar o mal, mas lembrar o bem, lembrar aquilo que Deus está fazendo. E aí os olhos proféticos precisam estar presentes. O profeta vê as coisas do ponto de vista de Deus, não da economia, não da política, não dos interesses humanos. O profeta até fala sobre economia e política, sim, veja no Velho Testamento como os profetas eram todos eles extremamente críticos da injustiça, em qualquer nível. Mas o profeta bíblico fala do que Deus acha dos eventos e das coisas. Então, lembrar dessa perspectiva de Deus, recitar esses atos salvíficos e edificar alguma coisa com essas pedras toscas. Mas são pedras toscas, né? E justamente, quando o homem põe a sua ferramenta e corta a pedra e faz uma escultura, provavelmente a escultura reflete mais o que o homem tem de arte, técnica, imaginação, do que realmente aquele produto em si. Mas o que Deus propôs para Israel, sempre com a recusa da escultura, é que eles pegassem essas pedras toscas e usassem para edificar aquele montão simples, para que lembrassem realmente do que Deus está edificando na vida deles. É Deus que faz. Tanto que a obra não parece as pirâmides do Egito, não parece nenhum templo do Fídias com a escultura tão precisa, é algo muito bruto, muito simples, quase sem mão humana, justamente porque o que não é feito por mão humana é feito pela mão de Deus. Então, edificar em nossas vidas esses momentos que assentam, que estabelecem, que reconhecem a ação divina. E essa ação divina pode estar no oculto. Lá em Gilgal tinha as 12 pedras, mas lá no meio do rio também oculto tinha as outras 12 pedras, que ninguém mais ia nunca mais ver, né? Provavelmente nunca mais foram encontradas, provavelmente a água já carreou aquelas pedras daquela posição, porque o rio é assim mesmo, mas o fato é que isso foi feito, e a gente sabe, no oculto está lá a realização de Deus. Aqui no evidente, no monumento, está a realização de Deus. Mas talvez essa é a travessia que proponho para esse momento, nesse momento específico da nossa saída da pandemia, que ainda não saiu, né? Saindo da reclusão, talvez a pandemia demora ainda muitos anos para terminar. Mas o fato é que nós vamos lembrar, nós vamos recitar, e nós vamos edificar justamente com aquilo que Deus está nos dando nesse momento. Tudo é sempre novo, né? O cristianismo é uma proposta de Deus de fazer de cada um de nós uma nova criatura, uma nova criação, né? E aquilo que disse lá em Josué 3,4, presta atenção, porque você nunca passou antes por esse caminho, é verdade. Eu nunca passei por essa vida antes, e você também não. Nunca ninguém viveu a nossa vida, a sua vida. Você pode dizer, mas a pandemia é uma coisa muito difícil, isso ninguém nunca viveu antes, pelo menos que você lembre, né? Ninguém estava vivo aqui na gripe espanhola, mas o ponto é que, sim, toda vida é única, toda experiência de vida nunca foi vivida antes, é a sua vez, é a graça de Deus para você. Então, aproveite a travessia, aproveite o trajeto, lembre do que Deus está fazendo, recite, celebre a ação divina e edifique com o resultado daquilo que Deus te deu. Algo simples, algo que mostra a ação de Deus. Que a nossa vida é essa travessia. Figuralmente, a gente ainda usa o Rio Jordão para falar da nossa última travessia, a entrada na vida eterna. Quando eu atravessar o Rio Jordão e finalmente chegar lá do outro lado, onde Jesus está nos esperando para dizer que nós chegamos na casa do Pai. Então, estamos atravessando a vida inteira. Que Deus os abençoe, que nesse processo
nós possamos continuar com firmeza no Evangelho. Um grande abraço a todos vocês aí em Brasília. Com a graça de Deus, vou estar ainda acompanhando as pregações, os cultos dominicais, né? Porque também nós ainda vamos estar à distância participando de tudo. Fique com Deus, até mais.